Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para poder mostrar a vocês o conteúdo da nossa matéria relacionado a três temas que vocês já conhecem muito, mas que a gente vai fazer uma ligação entre eles para poder trazer todo o contexto que mostra um ponto semelhante ao outro, tá? Então nós vamos falar sobre o que seria a arte rupestre, comparação com a arte egípcia nesse momento. A gente entendeu que a arte rupestre tinha uma função, claro, no período paleolítico, quando o homem pintava na caverna e fazia uma espécie de ritual para caça, tá? Isso também vai se retratar no Egito, onde as pinturas também tinham um sentido de ritual, mas era um pouco diferente porque elas se tratavam de uma pintura voltada à imortalidade da alma ligada ao faraó, nesse primeiro momento. E abrimos um espaço também para falar um pouquinho sobre o grafite, tá? O grafite que tem a sua comparação com a arte rupestre, falando sobre o seu objetivo, tá? O objetivo do grafite é expressar movimento a partir da percepção do homem primitivo. A gente também pode fazer essa ligação, que o homem primitivo, quando pintava na caverna no período paleolítico, ele tinha a intenção de transmitir o sentimento dele naquele momento. Isso vai se refletir no período neolítico também, onde ele começa a expressar todo o seu conteúdo de vida, toda a questão religiosa e uma questão mais assim abrangente, tá? Então, a percepção do mundo está baseada nisso aí, que é a questão de expressar tudo aquilo que ele quer tratar num primeiro momento. E sabemos que praticamente tudo está relacionado ao Egito Antigo, no sentido de que a arte religiosa, no primeiro momento, assim como a arte rupestre e assim como o grafite, estão ligados a sentimentos. E a arte mais centralizada que nós estamos falando aqui, que a arte seria a arte egípcia, que tem uma função bem clara quando fala do que ela tem o propósito de trazer para cada um de nós. Ela fala com relação à religião, mas no primeiro momento o artista ele não era liberado a pintar. Ele é o artista que é contratado a trabalhar e fazer a arte toda centralizada, voltada ao faraó. Que nós vamos falar no próximo assunto, dentro da questão do que seria essa arte aí mais centralizada. Nesse segundo momento a gente vai falar um pouquinho sobre a arte e a religião. Como eu venho falando com vocês, que a gente pode estar trabalhando dentro da questão religiosa no Egito, mas temos que falar de uma forma bem assim, com cautela, porque não necessariamente a religião era uma religião aberta como a religião cristã, como outras religiões. É uma religião mais centralizada e com um propósito voltado completamente ao faraó. Por exemplo, a vida religiosa, a partir das bênçãos dos deuses, estava ligada à fertilidade, sobre a sobrevivência após a morte, até a existência do mundo, que era acreditado pelos egípcios, que seria uma espécie de benevolência divina nesse primeiro momento, tá? Assim como a arte rupestre, fazendo ainda a comparação, tá? Nós fizemos a comparação sobre o que era a arte do Egito, tá? E que ela estava voltada toda a uma questão religiosa, nesse momento, voltada à fertilidade, à sobrevivência após a morte e a existência do mundo também pela benevolência dos deuses. Em comparação com a arte rupestre, nós temos a questão no período neolítico, onde a representação era feita do seu cotidiano, assim como as danças e rituais. Novamente, nós podemos fazer essa comparação em termos. Por que em termos? Porque no período neolítico, a questão religiosa não era muito bem específica. Era mais tratando da questão do céu, a questão do mar, da natureza de um modo geral. E no Egito não. A religião era voltada ao Deus na terra, que era considerado o faraó nesse primeiro momento, tá? Então nós temos esses dois parâmetros aí de diferença e comparações nesse segundo parâmetro de estudos. Nesse momento a gente também pode trazer uma comparação e falar um pouquinho das pirâmides. Qual era o sentido de se ter uma pirâmide, tá? Naquele momento.
Lembra que eu falei que a arte egípcia ela era voltada toda para a religião? Então, as pirâmides nada mais era do que um complexo funerário. Nesse momento, onde se abrigaria a família do faraó, o faraó naturalmente, e o alto escalão da realeza, assim como a nobreza e os sacerdotes nesse momento. Então nós podemos falar também que a representação das pessoas elas eram voltadas às cores. Se você reparar, a cor vermelho tijolo eram os homens e amarelo, ocre, era retratada as mulheres, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre a lei da frontalidade. O que é a lei da frontalidade? Vocês estão me vendo de frente, então seria essa lei, a lei da frontalidade. Tudo que seria voltado para a parte frontal. Na representação egípcia, a gente tem uma coisa bem interessante, que todas as figuras de um modo geral, elas têm a representação de modo a que não se perdesse nenhum contexto da imagem, tá? Meu rosto de lado, mas meus olhos para frente, meu ombro para frente, mas minha mão voltada para frente. Para quê? Para que se não perdesse nenhum movimento e nenhuma essência nesse primeiro momento, tá? Então toda a essência, como cabeça, pés e ombros e até as mãos eram voltadas para esse sentido, tá? Para que não se perdesse nenhum detalhe daquela imagem. E com relação à hierarquia, que é o último ponto que a gente vai falar agora, que ainda falando sobre frontalidades, se retrata da seguinte forma: a representação das imagens. A gente vê que o faraó era representado num tamanho bem maior e os servos eram representados em tamanho bem menores. Por quê? Para que se mostrasse hierarquia e se soubesse que o faraó era a representação do Deus na terra. E não podia ser comparado a um simples servo, alguém que pudesse se dizer assim, esse aqui é o faraó ou é os servos, para que pudesse ter essa diferença de imagem, tá? Sendo apenas uma representação figurativa, não tendo nada a ver com a imagem real do faraó. Galera, espero ter conseguido trazer para vocês esse conteúdo bem rápido da nossa matéria, tá? Desculpa ter me alongado um pouquinho, mas é importante a gente trabalhar esse contexto de uma forma mais ampla. Tá bom, pessoal? Até daqui a pouco nós vamos trabalhar lá na nossa sala para que a gente consiga desenvolver melhor esse assunto. Valeu, galerinha!